Bom, pessoal, então vamos para a parte 2, continuando. Então, a gente estava falando dos instrumentos. E aí a gente se pergunta se eles são realmente formativos, né? Qual a diferença de um instrumento formativo para um instrumento não formativo? Na verdade, a diferença é a intencionalidade do avaliador. Qualquer instrumento pode ser formativo, desde que a minha intenção, que o meu objetivo com ele seja atribuição para as aprendizagens, seja complementação de aprendizagens, seja um trabalho feito para as aprendizagens. Aí você vai falar assim, Dani, mas todo instrumento faz isso, não necessariamente. Vamos supor que você tem uma prova, que ela vale 10, e que o João tirou 5 e a Maria tirou 5. E aí, a partir do 5, que é a nota, você tem ali a nota, e foi a nota que esses estudantes tiveram nesse instrumento avaliativo prova. E aí, passou-se o tempo, eles tiveram 5, o outro teve 5, só que o 5 do João não necessariamente é o 5 da Maria. Então, porque o João pode ter acertado metade que a Maria não acertou, certo? Então, o que acontece? Se eu não retomar esse instrumento avaliativo, eu não fazer com que ele seja para a aprendizagem da Maria e do João, ele não é formativo, ele só é somativo. Ele não tem função formativa. E dentro da pedagogia histórico-crítica, da psicologia histórico-cultural, que são parâmetros do que a gente trabalha hoje nas escolas, a gente precisa trabalhar com a avaliação para as aprendizagens. Mesmo que o instrumento avaliativo tenha um caráter que não seja tão voltado para descrições e para aprendizagem, eu, como avaliador, consigo transformar isso. Eu consigo pegar depois a Maria e o João, reorganizar a minha turma em grupos em relação a como foi essas respostas nesse instrumento e fazer ali um reagrupamento voltado para sanar as dúvidas dessas questões que foram colocadas ali na prova. Bom, eu vou estar utilizando os dados desse instrumento para a aprendizagem dos estudantes. Aí sim, aí o meu instrumento teve valor de avaliação formativa, porque ele esteve para as aprendizagens, ele existe para que as aprendizagens aconteçam. E também tem aquele instrumento que ele é usado como aprendizagem. Muitas vezes, naquele momento ali, o estudante conseguiu aprender por conta do próprio instrumento. E o instrumento diagnóstico, que vem anteriormente a tudo, tentando saber o que esse estudante já sabe. Então, percebam que o instrumento, ele está à disposição do objetivo de aprendizagem. Ele está à disposição do avaliador, seja o instrumento que for, certo? E é bom a gente falar um pouquinho sobre isso. Bom, continuando aí, tem um slide que tem, assim, 3 círculos que eles se articulam, a avaliação está no meio e tem o currículo e o planejamento. Por quê? Quando eu começo, eu já sei o que esse estudante sabe. Eu já ali fiz uma avaliação diagnóstica, 2, eu já consegui saber o que ele sabe sobre o conteúdo, o que ele não sabe sobre o conteúdo, eu consegui entender suas potencialidades, eu consegui entender suas fragilidades, agora eu preciso planejar, certo? Esses dados me ajudam no planejamento. Esse planejamento não acontece sozinho, do nada. Ele acontece a partir de um currículo, de uma organização curricular, que está estabelecida num documento maior e que vem para a minha escola dentro da organização curricular, dentro da proposta pedagógica. Então, a partir do momento que eu vou parar para planejar, eu já estou levando em consideração os dados que eu coletei na avaliação diagnóstica para saber o que esse estudante sabe e o que ele não sabe. Agora eu vou olhar para o objetivo de aprendizagem que está descrito, sistematizado no currículo com o conteúdo e vou organizar o trabalho pedagógico com a avaliação. A avaliação ali já está acontecendo, porque ela já aconteceu no momento diagnóstico, ela está acontecendo na hora que eu estou planejando e ela está acontecendo na hora que eu for utilizar instrumentos avaliativos semanais, quinzenais, mensais, não sei, né? Como que eu vou utilizar esses instrumentos vai depender do meu planejamento. Então, a gente não tem como separar a avaliação do currículo e a gente não tem como separar a avaliação do planejamento. Eles acontecem num ciclo, eles acontecem numa relação. Bom, aí eu coloquei, né, que a avaliação das aprendizagens e para as aprendizagens, ela precisa perceber o que a criança já sabe. Ela precisa pensar sobre o contexto em que se está. Às vezes você está numa turma inclusiva, às vezes você tem um aluno autista, um aluno Down, então você vai ter que modificar, às vezes um aluno cadeirante, você vai ter que modificar o espaço. Que contexto é esse que ela acontece?
Tem que levar em consideração o que a gente está ofertando para o desenvolvimento do estudante. Muitas vezes o professor ou a escola quer cobrar um tipo de atividade, de instrumento avaliativo que nunca foi ofertado, que nunca foi apresentado, que não é usual do cotidiano escolar. E a gente precisa perceber isso. E a gente precisa pensar sobre o que não foi possível fazer ou o que ainda é preciso fazer. Então, o processo avaliativo precisa considerar o percurso trilhado pelos estudantes, sem julgamentos, notas ou rótulos, e fornecer elementos para a equipe repensar as práticas, as intervenções e os encaminhamentos. Dani, prova é proibido? Não, gente, a prova ela pode ser formativa. Só que para a prova ser formativa, ela precisa o quê? O dado que ela me traz, esse instrumento prova precisa me ajudar aqui, ó, a repensar as práticas. Se ela não faz isso, se ela não contribui, então ela não tem função formativa. É um instrumento avaliativo, mas não tem função formativa, certo? Que a gente já viu anteriormente. Bom, e a avaliação, ela precisa, nessa perspectiva formativa, ela precisa acontecer. Ela é uma avaliação das aprendizagens, ou seja, do que o estudante já sabe, para as aprendizagens, ou seja, porque eu vou intervir para que o estudante aprenda uma coisa que ele não sabe ainda. Então, a partir do que ele já sabe, que eu tenho como dado. Agora, eu vou intervir para que ele saiba, para que ele evolua dentro dessa potencialidade curricular. E ela também precisa existir como aprendizagem. Não tem necessidade da avaliação ser só um verificador. Ela também pode ser uma medida de aprendizagem. Por exemplo, quando a gente está fazendo o teste da psicogênese da língua escrita com os estudantes, ou qualquer outro modelo de teste da língua escrita, da psicogênese da língua escrita, ou outro tipo, naquele momento em que eu chamo o aluno individualmente, apresento para ele ali, né, eu e ele, apresento para ele a palavra, a frase, enfim, a perspectiva de tudo que eu vou falar com ele, aquele momento ele pensa, aquele momento ele apresenta a sua hipótese e muitas vezes ele altera a sua hipótese do pensamento. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, com certeza já aconteceu com vocês. Você está ali ditando uma palavra, vamos pegar uma turma de primeiro ano, 6 anos, e aí a gente está fazendo o teste da psicogênese e a gente dita uma palavra, sei lá, sol, né? E aí, de repente, o estudante escreve S, O e U. E aí, a gente sabe que fonologicamente está correto, né? Mas aí ele olha para você e fala, é assim? E aí, como você está num momento em que você não pode intervir, essa não é uma atividade interventiva, né? Nesse momento, porque você pode usar esse teste depois, em outro momento, para ser interventivo. Nesse momento, ele não está sendo interventivo, ele está sendo coletor de informações. Então, o ideal é que a gente não participe, né? E aí, a gente vira para ele e fala bem assim, olha, como você acha que é? Fala a palavra. Ele vai falar, sol, sol. Se ele já viu essa palavra em outros contextos, e você trabalhou com eles essa palavra, você trabalhou que no final dessa palavrinha tem a letra L, que tem valor de U. Então, ele pode ter lembrado disso, ele pode, não é com U, é com L. E ali mesmo ele troca a sua hipótese. Ou seja, nesse momento, esse teste, esse instrumento também pode ser um instrumento utilizado como aprendizagem, porque além do estudante responder as perguntas, ele também pensa criticamente, analiticamente, sobre o que ele está fazendo, certo? Mas isso tudo, pessoal, tem que ter uma coisa muito importante. Eu tenho que ter um objetivo com essas ações. Eu não posso sair fazendo essas ações sem ter um objetivo, sem ter um pensamento sobre elas, sem pensar o porquê que eu estou fazendo esse teste hoje. O porquê que amanhã o teste vai ser comentado. Por que amanhã eu vou intervir? Então, é nesse sentido. A gente precisa pensar sobre isso, tá bom?